de Deus, vencedor, sempre vive e sempre reinará. Eu te exalto, eu te exalto, és tudo em minha vida, precioso és para mim, eu te exalto. Se não fostes quem tu és, se não foste quem tu fostes, eu não seria quem eu sou. Fizestes partes de sua sociedade, vivestes como um ser social, apenas parte da coletividade. Não se destacava sobre os demais, mas destacava-se para os demais. Nunca quis ser melhor do que os outros, mas sempre fostes o melhor para os outros. Nas injúrias perdoou, com amor o ódio aniquilou, foi negado, mas jamais negou. Como Deus se esvaziou, tornaste servo, obedeceu, calou. Como um homem também morreu, teve medo, mas enfrentou. E depois de enfrentar, sofrer a dor, o sangue, a morte, ressuscitou. Olhava da cruz, na sua cruz, não via aqueles, nem mesmo eles, pois até eles te sonegaram. Tão só na cruz, em sua dor, estavas triste, sem ter amor, só havia dor, na dor do pai que o deixou. Que pai é este? Se Deus é pai, como é que um pai deixa o seu filho tão só no trilho? E foi assim até a morte. Mas ai de mim, que homem eu sou, que julgo é o meu, se fecho os olhos ao ver-me no espelho. E o meu pecado, Jesus de lado, com o seu corpo todo ensanguentado. Hoje o seu pai o vê em mim, e volto ao passado, vejo-me naqueles que te abandonaram, que por terror sei que calaram. Houve até quem não se calou, do lado de fora, à beira de uma fogueira, sua voz bradou, e por 3 vezes sei te negou. Que Deus é este que venceu a morte, que venceu a mágoa, que venceu o ódio, e o seu sangue limpou todo o nódio? Ao ressuscitar, se levantar, abriu os olhos, deu um suspiro, e no seu suspiro ele se lembrou. Onde estão aqueles? Quero todos eles, e os encontrou, e os amou, e com amor os perdoou, e os ordenou. Vai, olha a minha igreja, tal qual como eu, ensina-os a amar, a suportar, a perdoar, e uns aos outros, para que vivam em união. Como é que eu, humano, hipócrita, vou destoar, viver pensando só em mim, que ego é o meu? Pois quem sou eu, se um dia aquele que na cruz morreu, tudo suportou, não destoou, mesmo tão só ele amou e por amor me perdoou, te perdoou, e eu te perdoo, e me perdoe, mas vamos juntos na unidade, em uma só verdade, mesmo em nossas diferenças, nós somos um para um só Deus, um só amor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Bendito seja o nome deste Deus chamado Jesus Cristo. Esta é uma reflexão sobre os reformados e os pentecostais, sobre os calvinistas e os arminianos. Dois indivíduos seguiam estradas diferentes e de repente se encontraram em uma bifurcação que culminava em uma estrada, e então passaram a seguir juntos, já que ambos iam para o mesmo caminho ou pelo mesmo caminho. Enorme foi a satisfação de se descobrirem cristãos, o que tornou a caminhada mais saudável ainda. Cantavam os mesmos hinos, adoravam ao mesmo Deus, confessavam seus pecados
de como foram salvos pela graça imerecida, faziam suas orações citando o mesmo nome ao fazê-la. E assim a caminhada se fazia alegre, amena e progressiva, até que se descobriram que eram arminianos e calvinistas, ou seja, reformados e pentecostais. Porém, depois de tão terrível discussão, cada qual passou a seguir pelo mesmo caminho, porém seguiam de lados opostos ou lados separados. Muito embora já não mais comungassem entre si a respeito das doutrinas imprescindíveis, essenciais à vinda do Pai, do Filho e do Espírito Santo, continuaram a evangelizar a todos que se encontravam pelo caminho, falando do incomensurável amor de Jesus Cristo, do qual eram servos. Se eles voltaram a se comungarem, somente na glória eterna ao lado de Deus saberemos. Mas deixaram um vasto e lindo jardim de flores em cada canto do caminho pelo qual seguiram. Existe às margens do rio algo que parece mais um cio, pois a obsessão aludida à obstinação promulga a sua razão, deturpando a verdade. Só que no veio do rio um povo santo seguiu, neste rio se submergiu, banhado com o sangue da glória de Deus, deixando de lado os faltos de coragem que só tem na bagagem sua própria maneira de crer e de viver e de agir. De um lado, os tradicionais, autossuficientes, intelectuais, teóricos, liberais, que diziam saberem demais e desdenhavam os que eram pentecostais, os julgando tão rasos e voláteis. Do outro lado do rio, algo análogo a este cio, não. Eles não dizem que sabem demais, porém se acham demais. Cheios de si mesmos, se autodenominam super-espirituais, sempre orando em línguas estranhas, mas em meio às entranhas emanava fogo estranho. E por serem pentecostais, se acharem demais, tão cheios da unção egocêntrica e pseudo-razão, execravos que não são, que do outro lado do rio estão. Mas o Senhor deste rio traz em seu seio o sonho de trazer para o meio, mergulhar no seu veio, os que são e os que não são, os que um dia com certeza serão. Bendito seja o nome deste Deus. Que haja sempre a unidade, numa só fé, como diz o poema, num só amor e num só Espírito. Assim vou eu entre pentecostais e tradicionais, ou seja, entre os reformados e os pentecostais, olhando firme como está no capítulo 12 do livro escrito aos Hebreus, para o autor, seguindo a carreira que está proposta, olhando firme para o autor e o consumador da minha fé. Que seja assim com você, indiferente de ser um reformado ou de ser um pentecostal. Somos um só povo, pensamos diferente, falamos diferentes, mas maior é aquele que nos une e que deixou a doutrina basilar. E assim vamos, tendo como substância e relevância as Sagradas Escrituras como algo inviolável. Esta é a proposta. Bendito seja o nome deste Deus chamado Jesus Cristo. Amém.